tarde. Então, dando continuidade à nossa programação, é com prazer que eu convido a professora doutora Keila de Souza Garcia. Ela é graduada em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Espírito Santo. Ela fez mestrado e doutorado na Unicamp, na área de Biologia Vegetal. Ela é professora titular do Departamento de Botânica, não é? Lá da UFMG, desde 94. É também pesquisadora do CNPq, sendo sua área de experiência a botânica, com ênfase em ecofisiologia vegetal, e fez seu pós-doutorado em ecofisiologia vegetal pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Então, por favor, professora Keila, é com você a palavra. Boa tarde. Eu agradeço o convite que me fizeram para estar aqui nessa tarde. Talvez quem esteja esperando que eu fale um pouco sobre botânica, não é? Com tanta coisa que colocaram aí, não planejei nada de botânica para a nossa fala de hoje. Eu tinha uma fala hoje na Igreja do Jaraguá, e eu escolhi falar de um assunto que eu já tinha anteriormente estudado um pouco, que é o ritmo circadiano, e eu preferi não usar nenhuma do que eu já tinha prontas e adaptar o que eu falei hoje pela manhã para a gente discutir aqui à tarde, né? Porque pela manhã a ideia era glorificar o sábado da criação, tornar o Criador aparente de uma forma diferente dentro da igreja. Aqui não, aqui é uma palestra um pouco diferenciada. Então, aqui nós vamos filosofar um pouco sobre acaso e planejamento. Eu sugeri, né, estou sugerindo que nós tratemos aqui das evidências derivadas do ritmo circadiano. Então, nós não falamos nada um com o outro, não é, Johan? Mas nós dois pensamos na questão das evidências, porque nós somos conscientes, eu penso que nem todos, mas aqueles que têm que lidar com conclusões, com interpretações de dados no dia a dia, têm consciência de que os pressupostos que nós trazemos da nossa experiência, do nosso conhecimento, da nossa história de vida, eles interferem na nossa interpretação dos dados. Eles podem não interferir na nossa obtenção de dados. Então, quando nós falamos em ciência, nós temos que pensar que o método científico, ele é utilizado tanto por criacionistas como por evolucionistas. Independe da sua cosmovisão, o método científico vai te levar ao mesmo resultado, desde que você tenha ética e compromisso com o seu trabalho. Se for dentro da ética e tudo muito certinho, com responsabilidade, o resultado é o mesmo, não importa qual seja a sua cosmovisão. Agora, na hora que você interpreta o dado, que você tira suas próprias conclusões, aí sim os seus pressupostos são diferentes e eles podem interferir. Então, o que o Johan apresentou aqui antes, se eu vejo um cérebro funcionando e eu tenho uma cosmovisão, já um pressuposto de que não existe nenhum planejador, aquilo ali surgiu ao acaso e ponto final, é fato, eu nunca vou pensar que há um propósito no cérebro humano, porque a evolução, como ela é predita, é um acaso cego, completamente cego, não existe nenhum propósito na natureza. Então, eu não posso ver propósito naquilo que o meu pressuposto já diz que não existe, a menos que eu seja convencido pelos meus dados, pelos meus resultados, de que aquilo ali é mais do que um acaso. E muitos pesquisadores, muitos cientistas têm... Está dando uma microfonia. Estou aqui muito perto, então vou ficar atrás.
Então, eles têm, a partir da visão que eles têm, da interpretação dos dados, os dados que eles estão obtendo, eles vão mudando de opinião e acabam vendo que é complexo demais, tem coincidência demais para aquilo ali ter vindo ao acaso completamente cego, sem nenhuma direção, sem nenhum propósito. Tá? Então, nós vamos tratar um pouco sobre isso aqui. E a perguntinha vai voltar no final, então vocês fiquem com a pergunta, porque vocês também vão ter que raciocinar comigo aqui, e é para a gente chegar a uma conclusão, se a gente pode, ao final, concluir que é acaso ou que é planejamento. Bom, então vamos tomar como base o ritmo circadiano. Então não vou falar da minha área específica, eu vou falar de uma coisa que eu tenho curiosidade. Eu não estudo, não é minha área de atuação, tá? Que é o ritmo circadiano. Então, o ritmo circadiano, o que é? É a sincronia rítmica, ou seja, que se repete, finamente ajustada, com um ajuste fino, não é? De processos biológicos que ocorrem a cada período de 24 horas. Então, dentro do período de 24 horas, ou seja, cerca de um dia, isso sempre vai se repetir. É como, por exemplo, nós dormirmos e acordarmos no período de 24 horas, pensando que nós estamos no metabolismo normal, tá? Porque às vezes nós não estamos no metabolismo normal, nós passamos a dormir em outros horários, ou seja, pelo trabalho ou por algum distúrbio, nós passamos a usar um outro tipo de ciclo. Mas o ciclo normal para o ser humano é dormir no período escuro e estar alerta no período claro, não é? E, para isso, o corpo tem o que nós chamamos de relógio biológico. Então, existe uma central de controle que faz isso, que diz para o corpo que está escurecendo ou que está ficando iluminado. E o corpo tem que reagir de acordo com o que esse relógio... A primeira evidência da existência de um mecanismo interno que controlava dia e noite foi verificado e foi descrito em 1729 em plantas por um geofísico francês. Ele verificou que... Isso dá para apontar? Não? Então vai ser difícil aqui agora, eu vou ter que me desdobrar como apontador. Vocês veem aqui à esquerda que as plantas estão com as folhinhas abertas e à direita com as folhas fechadas. Se vocês já repararam na natureza, muitas plantas fazem isso, né? Inclusive muitas arbóreas, essas árvores leguminosas que tem muito em Belo Horizonte, nas ruas, elas fazem isso. Durante a noite as folhinhas ficam fechadas e durante o dia ficam abertas. Então, vendo isso, ele inferiu que existia um mecanismo que fazia com que as plantas fechassem à noite e abrissem durante o dia. Muitas flores fazem isso também. E, estudando mais profundamente, desde 1729 isso, 3 pesquisadores, 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2017, desvendando os mecanismos moleculares, ou seja, o que acontece em relação ao DNA, a expressão dos genes que controlam o ritmo circadiano. E eles descobriram uma proteína, que foi chamada de proteína P, dando esse nome P por ser uma proteína periódica, ou seja, a cada período ela aparecia e ela se manifestava no corpo. E, a partir dessa descoberta, desse prêmio Nobel, vieram muitos comentários. E eu quero colocá-los aqui para depois, no final, nós podermos discutir e fecharmos o nosso pensamento. Alguns deles são do Observador, que é um jornal português, em outubro de 2017, logo depois que foi, então, divulgado o prêmio. Eles dizem assim: os trabalhos com mais de 2 décadas nessa área, ou seja, desde 1729 já sabia que existia, mas esses pesquisadores trabalharam mais de 20 anos só no mecanismo molecular, não é? 2 décadas nessa área mostraram como funcionam genes que estão ligados ao sono,
e a forma como regulamos o nosso metabolismo nas diferentes fases do dia. Os 3 cientistas norte-americanos revelaram alguns dos importantes circuitos e peças que fazem a complexa máquina do nosso relógio biológico funcionar. E, claro, perceberam onde e como essa máquina pode avariar. Então, foi ótima a sua introdução, Johanna, mostrando de máquinas e como nós construímos máquinas a partir daquilo que nós vemos. E se nós inteligentes construímos máquinas, nós também sabemos... Esse relógio biológico é uma máquina que funciona e que tem muitas peças, muitos circuitos, e que ela é complexa, porque nós entendemos o que é a complexidade de uma máquina. Se nós não soubéssemos o que é uma máquina, se nós não pensássemos e fôssemos capazes de elaborar e projetar uma máquina e fazê-la funcionar, nós também não saberíamos o que é uma máquina e não teríamos como julgar o que é uma máquina. Então, por termos essa inteligência, nós chegamos à conclusão, e eles lá também chegaram, os que estão avaliando o trabalho dos laureados com o Prêmio Nobel, que nós temos dentro de nós uma máquina poderosa chamada relógio biológico. Continuando no observador, ele diz, um dos produtos dessa investigação são os modelos de relógios moleculares cada vez mais complexos, com muito mais genes e proteínas envolvidos na regulação dos mecanismos. Uns ligam, outros desligam. Por isso, será mais correto dizer que o relógio biológico de um ser vivo, mais do que um relógio de pulso, é uma loja de relógios em que todos têm que estar sincronizados. Então, existe uma central de relógios que controla os outros reloginhos. E todos os organismos têm relógio biológico, desde bactéria até nós. Vocês imaginam que são todos os organismos vivos. Mas passando para nosso corpo, não é? A endocrinologista Renata Sacramento disse o seguinte, nosso corpo é como uma máquina perfeita, que para funcionar precisa estar em equilíbrio, e é o relógio biológico que vai regular este funcionamento de forma cíclica, ou seja, ciclos vão acontecendo ao longo do tempo. Quando o relógio biológico está descontrolado, no entanto, gera diversos problemas de saúde. Então, conseguindo entender como ele funciona, podemos ajudar a prevenir diversas doenças acertando seus ponteiros. Parece ou não parece algo complexo e uma máquina poderosa? O relógio biológico endógeno, na verdade, tem múltiplos mostradores, com os diferentes tecidos e órgãos do corpo seguindo seus próprios horários, de acordo com complexos processos que podem ser influenciados por diversos fatores internos e externos, que não apenas a variação natural de dia e noite, mas também dieta, atividade física e outros. Então, o relógio biológico, ele não depende só, para funcionar, de estar bem sincronizado com o dia e a noite. Mas essa sincronia vai depender daquilo que nós nos alimentamos, ou seja, o que nós colocamos dentro do nosso corpo, para que o corpo transforme aquilo em algo que seja expressado como um sinal para que o relógio biológico funcione, mas também a atividade física, tudo, ou seja, tudo que nós fazemos com o nosso corpo, ele vai refletir no nosso relógio biológico. Quanto melhor nós tratarmos nosso corpo, melhor a máquina do relógio biológico vai funcionar. Quanto pior nós formos com o nosso corpo, pior vai ser a resposta do nosso relógio biológico, porque ela depende daquilo que ela se alimenta, daquilo que a atividade física proporciona ao nosso corpo. Então, tudo que nós fazemos vai interferir no nosso relógio biológico. Aí vem a conclusão deles, que nós vamos discutir no final. Depois de dizer tudo isso, dessa complexidade de máquina, de múltiplos ponteiros, de tudo sendo controlado, a conclusão é: o relógio biológico, fruto de milhões de anos de evolução da vida, sua função biológica não é simplesmente responder a estímulos externos, como a claridade trazida pelo nascer do sol ou a escuridão que se segue ao seu ocaso, mas se antecipar a estes acontecimentos, preparando o corpo para eles.
Assim, não é por acaso que ele funciona em ciclos de 24 horas, justamente o período de rotação da Terra. Me parece incoerente começar dizendo que o relógio biológico é fruto de um acaso cego de milhões e milhões de anos. Sim, ele é fruto de um acaso que foi acontecendo paulatinamente, gradativamente ao longo de bilhões de anos, e ao final ele conclui que não é por acaso, que ele funciona acompanhando a rotação da Terra. Então, me parece um pouco contraditório eu, primariamente, no meu pressuposto, considerar que tudo é o acaso e, ao final, dizer que não é nem coincidência, não é por acaso, não foi coincidentemente, é porque está aí e existe mesmo. E um dos laureados, que é esse senhor, num vídeo de 2015, o Michael Rosbach, fala sobre o incrível relógio que temos dentro de nós e consegue antecipar as mudanças lá fora. Não é? O relógio está lá dentro de nós e nós estamos já prevendo coisas que estão acontecendo. Ele não só funciona na hora, mas ele já se antecipa e já se previne para o que vai acontecer. Ele disse o seguinte: independentemente dos talentos que usamos para resolver problemas, como cientista, ele estava dizendo, esses talentos que herdamos de nossos pais, esses genes, não fazem uma escolha. Somos vítimas de acasos. No meu caso, sou uma vítima feliz. Na verdade, é mesmo a sorte que está por trás desta história. Ele considera que aquilo que ele descobriu foi sorte. Foi simplesmente uma sorte. Por acaso ele estava ali, ele tinha aqueles companheiros, ele tinha toda aquela equipe que trabalhava com ele, e ele foi investigando, investigando, e por sorte chegou a essa conclusão que eles publicaram e ganharam o prêmio. Então, são coisas que nós precisamos pensar, que a pessoa chega a conclusões diferentes, pessoas diferentes chegam a conclusões diferentes a partir do mesmo dado. Eu jamais pensaria que isso é um acaso cego ou uma coincidência, que eu sou vítima do acaso. Com a minha visão, com a minha cosmovisão criacionista, eu tenho outra perspectiva, eu tenho uma outra conclusão para o que eles chegaram. Mas é aí que nós precisamos respeitar o que o outro pensa, porque ele tem um pressuposto, ele traz uma história, ele traz uma experiência que é diferente da minha. Então, ele precisa ser respeitado dentro da experiência dele. E nós, claro, podemos conversar amigavelmente, quando isso é possível, porque na maioria dos casos não é, porque, como hoje foi colocado de manhã também, o criacionista é visto como alguém inferior, mentalmente inferior, neurologicamente menos capacitado para chegar a conclusões. Por quê? Porque ele tem um pressuposto que é muito medíocre. Acreditar que alguém criou o que nós estamos vendo aqui. É muito mais simples, muito mais factível acreditar que isso tudo veio do acaso. Então, se a pessoa já tem esse pressuposto, ela vê o outro como inferior, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria, porque ele não segue a mesma ideologia, a mesma filosofia de vida, a mesma cosmovisão. Bom, para falarmos de ritmos circadianos, nós temos que falar de melatonina. Ela é a protagonista de todo o relógio biológico. A melatonina é essa molécula que vocês veem aqui à esquerda, é uma molécula dentro das moléculas biológicas considerada relativamente simples, uma cadeia curta, não é uma molécula longa, e ela é chamada pelos químicos de expressão química do escuro. Então, é a melatonina que diz ou indica para o organismo que ele está no escuro. Então, a única coisa que o nosso corpo, nós, na nossa visão, nós temos essa possibilidade de saber que está escuro. Mas as minhas células, lá dentro,
Elas não têm olho, cada uma delas. Os meus órgãos não têm olhos para ver se está escuro ou não. Eu já ouvi falar algumas coisas assim do tipo, não pode comer tal coisa à noite. Aí diz, mas meu estômago não sabe disso, porque ele não sabe que está no escuro. Para ele é sempre escuro, ele não sabe se é noite ou se é dia. Não é? Já ouviram essa expressão? Eu ouvi muitas vezes isso. Ele não sabe, não pode comer isso à noite faz mal, não. Mas o estômago não tem, né? Não tem olhos, não sabe se é dia ou se é noite. Então, quem dá a informação para as nossas células de que é dia ou noite é essa substância chamada melatonina. Ela que expressa a escuridão para as nossas células. Essa molécula, né, foi isolada pela primeira vez em 1958, ou seja, não tem tanto tempo, da pineal de bovinos. E a partir daí, então, começaram a estudar mamíferos e viram que os mamíferos todos tinham glândula pineal e melatonina dentro dela. E aí a glândula pineal, que é do tamanho de uma ervilha e está no nosso cérebro, muito próximo do hipotálamo, passou de um vestígio sem função, porque tudo aquilo que nós não sabemos o que funciona dentro do corpo ou dentro dos organismos vivos, nós chamamos de vestígio. Por quê? Porque na linha evolutiva, aquilo foi ficando para trás, é um vestígio do que tinha antes, mas ele passa a não ter mais função. À medida que passa o tempo, nós começamos a estudar, nós entendemos determinadas coisas, nós vemos que aquilo não era assim tão sem função como pensávamos antigamente. Vocês vão ver o tão sem função que é a glândula pineal e a melatonina no organismo humano. E só em 1995 descobriram melatonina em plantas. E foi nessa plantinha aí, a Farbits nil, que é uma planta que nós não temos aqui, é uma planta do hemisfério norte, e eles então descobriram que tinha. E a partir desse momento, eu já havia estudado biologia há bastante tempo, já sabia que melatonina era uma expressão do escuro que tinha a ver com a indução do sono em humanos, e me chamou a atenção por que plantas têm melatonina se plantas não dormem. Porque até então pensava-se que melatonina fazia dormir e ponto final. Não serve para mais nada, não é? Então não faz sentido ter melatonina em planta. Bom, vamos ver o que elas fazem, o que a melatonina faz nas plantas. A melatonina tem dois papéis principais, que podemos dividir, reguladores e protetores. Então, a melatonina dentro do papel regulador, ela regula o crescimento da planta, o crescimento da raiz e da parte aérea, a dominância apical, ou seja, essas plantas que crescem alongadas e a gema apical só que cresce, não tem brotamento, esse comportamento. A floração também está ligada à produção de hormônios, de vários hormônios vegetais que dão tolerância ao estresse, e isso vai então causar diferença no crescimento da planta. E como mecanismos protetores, a melatonina funciona como antioxidante direto ou indireto. Diretamente, limpando espécies reativas de oxigênio, que são espécies e reativas de nitrogênio, que são moléculas que formam dentro do nosso corpo pelo metabolismo natural. Por exemplo, quando nós temos a digestão e na respiração celular, há a formação essas moléculas danificam o organismo, isso acontece com todos os organismos vivos, danifica o organismo e então precisamos de um sistema antioxidante para que retire essas moléculas que seriam danosas às membranas das células. Então, esse é um dos papéis mais importantes que a melatonina tem nas plantas. Inclusive, a ideia de que as plantas vieram antes dos animais na evolução, e, assim, de uma forma gradual, pensando, já tinha animais antes, mas digo dos animais mais evoluídos, os mais complexos.
deixar o organismo menos tóxico, intoxicado, na verdade. E em animais? Qual é o papel da melatonina em animais? Dormir apenas? Não, também é dividido da mesma forma. O papel da melatonina em animais pode ser dividido em reguladores ou protetores. E entre eles nós temos ali regulação da massa corporal, a maturação da reprodução sexual, a reprodução, uma sincronia entre o sistema nervoso central e periférico, e como protetores, ação antioxidante, regulação do sistema imuno, do sistema cardiovascular, proteção do cérebro e do sistema gastrointestinal, e todas as desordens psiquiátricas do sono e neurológicas estão relacionadas com a melatonina em animais. Em humanos, nós podemos considerar, muitos pesquisadores fazem essa analogia, que a melatonina é como se fosse um canivete suíço. Já viram aqui um canivete suíço? Um canivete suíço, ele é considerado assim, com essa nomenclatura, quando ele tem inúmeras funções, ou numerosas funções. Ele serve para muita coisa. E assim é a melatonina. Pensávamos nós que a melatonina era um regulador, um controle, de controle do ritmo dia-noite, dormir e acordar, que é o que está lá em cima, na ponta. Mas não, serve para supressão de tumores, então inviabiliza células cancerosas, neuroproteção, a proteção do cérebro, a modulação do sistema imune, a regulação da liberação de hormônios, tanto da fase sexual, quando passa da puberdade, para a fase adulta, como hormônio do crescimento e outros hormônios relacionados, a promoção do sono, a defesa antioxidante e até o crescimento de ossos, a melatonina está envolvida. Então, essa questão da osteoporose e toda essa questão imunológica que nós estamos vivendo nessa pandemia, nós estamos vendo aqui que a melatonina tem efeito em todos esses aspectos da nossa vida. A biossíntese de melatonina é muito parecida entre animais e plantas, e o aminoácido triptofano é o precursor. Então, a partir do aminoácido triptofano, há uma série de reações que vão chegar à serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e a partir da serotonina vai formar, então, a melatonina. Pensando nos mecanismos moleculares, tanto nas plantas como nos animais, isso é extremamente complexo. Então, o organismo, as células recebem o sinal e esse sinal é traduzido em algumas proteínas que vão, então, induzir a replicação do gene, a expressão do gene, para que haja, então, a formação de fatores de transcrição e, por fim, então, a síntese da melatonina. Isso parece simples ou complexo? Parece acaso ou planejamento? Bom, seria mais fácil se eu tivesse um apontador, mas eu vou tentar explicar o mais simples possível. Então, como que isso acontece conosco? Vocês veem ali uma faixinha azul chegando no olho, não é? Então, o olho tem um fotopigmento chamado melanopsina. Esse pigmento fica na retina, ele pode estar em outras partes também, mas principalmente na retina. E quando recebe luz azul, e essa luz azul é exatamente a mesma luz que é emitida pelo celular e pelo computador. A luz da televisão é um pouco diferente, ela é luz pulsada, mas ela também interfere nisso. Então, quando nós percebemos a luz entrando pelo olho, o sinal é transmitido para o núcleo supraquiasmático, que está no hipotálamo, e depois ele passa para a glândula pineal. Eu tenho depois uma imagem maior, para a glândula pineal, que está ali representada como a célula rosa, Então, aqui, antes, nós temos a central do relógio biológico. Então, vai para a central essa informação de que tem luz, que é dia. Esse sinal, ele é transmitido através de sinapses, com alguma substância química,
com sinapses em 3 etapas até chegar na pineal. Quando chega na pineal, vocês veem ali que embaixo um neurônio entregando, né, ele pega lá em cima e entrega embaixo na célula da pineal, e ele interfere ali naquele azulzinho e vai subir para aquela central ali também, que é o núcleo da célula. Quando ele está ali, se essa substância chega, reprime a transformação de serotonina, que é a primeira seta que está em cima, em melatonina, que está embaixo. Então, o corpo não tem mais melatonina e ele se prepara para atividades do dia. Ele tem luz, então é atividade do dia. Não faz melatonina, a serotonina é que está agindo. Bom, quando a luz apaga, quando então é noite, escurece, o que acontece? O cérebro, né, a retina para de receber luz e ela então para de mandar essa informação, paralisa todo aquele sistema. Quando não chega mais a substância que diz que é dia, aquela enzima que estava reprimida, depois de um certo tempo que não vem mais o estímulo, ela passa a funcionar. A enzima então transforma a serotonina em melatonina e a melatonina então é transmitida para a central do relógio biológico na célula amarela dentro do cérebro e vai então, a melatonina entra lá dentro por um transmissor, por um receptor na verdade são 2 receptores bem específicos e começa então a melatonina que está aí dentro funcionar e dizer agora é hora de dormir, começa a baixar o metabolismo, começa a baixar a temperatura corporal, os antioxidantes, tudo que a melatonina tem que fazer, começa a fazer à noite. Mas tem uma coisa, se nós continuamos na luz, se apaga a luz lá fora, mas não apaga aqui dentro, não apaga dentro de casa, o computador, o celular continua funcionando e a televisão ligada, jamais vai parar de ir aquela substância que está sendo produzida pela retina, né, pelo central, indicando que é dia. Só quando nós apagamos a luz, quando nós desligamos o celular, desligamos o computador, é que vai produzir melatonina. E isso demora umas 3 horas. Hoje alguém me perguntou, quanto tempo? Vou parar 1 hora. 3 horas para fazer melatonina. Melatonina não é só para dormir. O ato de dormir é muito mais importante do que simplesmente descansar o corpo. É durante o sono que todos os reparos da máquina biológica são feitos. Todos os reparos são feitos quando a gente dorme. Se nós não dormimos, nós envelhecemos muito mais rapidamente, nós adoecemos, nós temos problemas sérios. Por quê? Porque durante o período noturno, o período de sono, é que o corpo tem a capacidade de refazer ou de reparar os danos que foram causados durante o dia. Se não faz isso, nós adoecemos. E está envolvido em N outras situações, né? Então, olha, há situações de diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, tudo isso por falta de melatonina e por falta de dormir o tempo necessário. Bom, então, eu gosto muito desse senhor, ele é o autor desse livro, Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus. John Lennox é um matemático da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ele escreveu esse livro, pensando tanto na matemática como na biologia, então a parte da matemática é um pouco difícil, eu já li o livro, é mais assim, complexo para mim, a parte da biologia é mais simples para mim e mais difícil para ele, então ele tenta explicar com outros, né, autores, então, mas é um livro muito bom. E ele coloca umas coisas que são muito pertinentes. Ele diz o que eu comecei falando para vocês. É inevitável, obviamente, que todos nós, não apenas os que praticamos a ciência, temos de escolher o pressuposto com o qual vamos começar. Não há muitas opções, essencialmente apenas 2. Ou a inteligência humana deve sua origem à matéria desprovida de inteligência, ou a um Criador. Não existe outra opção. Ou há um Criador, ou veio do acaso cego.
é estranho que algumas pessoas aleguem que é a sua inteligência que as leva a preferir a primeira opção. Então, é bem interessante esse pensamento dele. E eu trago aqui uma publicação de 2019, eu fiz questão de trazer em inglês, para que nós vejamos os termos que as pessoas usam, que os cientistas usam nos seus trabalhos. Às vezes, traduzindo, não reflete a realidade do que eles estão dizendo, né? Aqui ele começa dizendo que, no início, a melatonina, no início da evolução, a melatonina era usada só para tirar os radicais livres, para limpar as células, reparar as células. Ele diz, à medida, né, que foi, então, adquirindo funções adicionais, acredita-se que isso teve origem, né, evoluindo a partir de... Então, assim, é tudo no acredita-se, né? Acredita-se que originalmente estavam envolvidos nisso e naquilo, né, para a proteção dos radicais livres, como ele diz ali, isso é um longo período de evolução. Aí ele continua, é teorizado, então, ou seja, é uma teoria, não é uma prova, é uma teoria, não que teoria seja uma coisa, naquela coisa, isso é só teoria. Teoria envolve leis, várias coisas já comprovadas, mas não é um fato. Quando eu digo que é uma teoria, não é um fato, né? Que a melatonina apareceu em bactérias há cerca de 3 a 2,5 bilhões de anos atrás, né? E ele fala do caminho, que o caminho biosintético da melatonina mudou durante a evolução, né, nas espécies de plantas e animais. O caminho é diferente, eu mostrei para vocês que há ali uma diferença nas etapas de produção. Mas eles têm que concluir que a estrutura da melatonina ela persiste como ela foi originalmente desenhada, designed. Se existe um desenho, existe quem desenhou. Se existe um design, existe um designer por trás disso. Então, ele se choca. Primeiro ele diz que acredita, depois diz que é teorizado e diz que a melatonina continua do mesmo jeito que ela foi originalmente desenhada. Isso é um trabalho científico publicado em revistas de cunho evolucionista, né? Ele diz assim, a melatonina, para explorar as múltiplas funções, né, para explorar as múltiplas funções da melatonina, os organismos desenvolveram vários mecanismos para regular sua biossíntese. Então, estou conferindo aos organismos uma inteligência de desenvolver alguma coisa para aproveitar algo que estava nela. Então, existe propósito. Se o organismo está aproveitando as múltiplas funções que a melatonina tem, desenvolvendo mecanismo para regular isso, então é porque o organismo sabe que aquilo é bom e que ele tem potencialidade. Como que o organismo é capaz de fazer isso? Mesmo que nós saibamos que a melatonina tem muitas utilidades, como é que nós podemos, a partir de nós mesmos, desenvolvermos alguma maneira de utilizar melhor a melatonina? Ela já está pronta, os mecanismos de regulação já estão prontos, né? E ainda diz assim que a melatonina também aprendeu a cooperar funcionalmente com as outras moléculas com as quais ela convivia. Então, aprendizado é algo de inteligência, de propósito. Então, é para vocês verem que mesmo nas comunicações, nos relatos evolucionistas, esses termos estão presentes. Por quê? Porque não é fato. Não é fato. E você pode tirar conclusões diferenciadas. E eu trago aqui também algumas citações, né? Essa citação é de um cientista da computação que trabalhou no projeto Genoma. E ele diz assim, somos deliciosamente complexos no nível molecular. O que realmente me impressiona é a arquitetura da vida. O sistema é extremamente complexo. É como se ele tivesse sido projetado. Existe ali uma enorme inteligência. Então, ele é um cientista da computação, ele sabe o que é inteligência. Ele vê inteligência. E ele até pensa que aquilo pode ter sido projetado. É como se tivesse sido. Mas como ele tem um pressuposto anterior, ele não pode acreditar. Então, aquilo é uma barreira para ele. Ele não consegue crer. Um outro, né, disse assim,
o mundo é complicado demais em todas as suas partes e interconexões para ser obra apenas do acaso. Estou convencido de que a existência da vida com toda a sua ordem em cada um dos seus organismos está simplesmente bem arranjado demais. Esse cara está no meio do caminho. Se ele pensar um pouquinho mais, ele avança. Por quê? Porque eles já ruíram as fundações do pressuposto dele. Já ruíram. Ele já viu que é complexo demais. É muito bem arranjado. É quase que impossível isso ter sido tudo feito ao acaso. Stephen Golden, que foi um darwinista assim, ferrenho, um paleontólogo muito conceituado, ele já faleceu há alguns anos, ele tinha dificuldade também nisso, em achar algumas coisas, mas ele continuou evolucionista. E ele disse assim, depois de Darwin, sabemos que nenhum espírito intermediário cuida amorosamente dos afazeres da natureza. Nenhuma força vital impulsiona mudanças evolucionárias. E o que quer que pensemos de Deus, sua existência não é claramente visível nos produtos da natureza. Então, vocês veem que os pressupostos, eles definem as nossas conclusões. E as nossas conclusões como criacionistas estão baseadas na Bíblia e nas evidências que nós vemos na natureza. São as duas obras que nós podemos investigar. E nós vimos um pouco da natureza, mostrei para vocês um pouquinho do ritmo circadiano. Mas agora nós vamos passar um pouquinho, né? Eu acho que é meu último slide, para o que está escrito. Então, nós também baseamos nisso, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Então, os dias são constituídos de noite, né? Parte escura e parte clara. E aí está o ritmo circadiano. Deus criou o ritmo circadiano, junto com a melatonina, a serotonina, todos esses fatores. E também nós confiamos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a esperança, nossa esperança dentro disso é que nós veremos uma recriação, que nós fomos resgatados dessa loucura que nós estamos vivendo hoje, através do Verbo que sempre existiu e veio habitar entre nós. Então, essa é a base uma das bases, né, da nossa crença, além da natureza, que nos dá evidências muito claras de que tudo que nós vemos na natureza, desde as coisas animadas até as inanimadas, como são as estrelas, os sóis, os planetas, as galáxias, nos dão evidências de que existe um planejamento. É tudo muito bem regulado, existe uma regularidade. Embora hoje tenham, com as filosofias modernas, tentado colocar em nós que não existe beleza, não existe propósito. Eu não estou me lembrando aqui agora de algo que eu queria falar, mas querem colocar em nossas mentes isso, que todas essas coisas de regularidade, de coisas da beleza, dessa coisa toda que nós olhamos e vemos na natureza, que isso é cultural, que não existe beleza, isso é coisa que inventaram, não? Essa coisa da simetria, é coisa que não é isso. Querem nos fazer crer isso, mas existe regularidade no universo, existe simetria, existe beleza, e existe propósito nisso tudo. É por isso que nós vemos dessa forma. Não é porque culturalmente ou socialmente nós passamos a enxergar isso, que colocaram isso em nós e nós somos obrigados a ver desse jeito. Nós estamos vendo as simetrias, as sequências de Fibonacci em tudo isso, porque existe mesmo, existe regularidade, existe matemática por trás disso e algum planejador nisso. Isso não pode ter vindo ao acaso. Eu encerro, então, com essa pergunta, é a mesma, né? Então, para que apontam as evidências derivadas da vida? Acaso ou planejamento? Fica por nossa conta responder.